Franca abre 2-1 na série e pode ser campeão do NBB jogando em casa. Você está no Duas Saídas, eu sou o Fábio Toledo e vamos repercutir esta série final, o terceiro jogo da série, com mais uma vitória do Franca. Depois de vencer no jogo 2, empatar a série, o Franca venceu novamente jogando na Arena UniBH, fazendo 83-73. Já deixa o seu like, já comenta aí o que você achou da partida, a sua percepção do jogo e também a expectativa para o quarto jogo, para a quarta partida. E vamos nessa, Pela primeira vez na série, a gente teve uma novidade na formação, das equipes, por necessidade, do Minas. Sem o Paranhos lesionado, o Minas precisou aí fazer uma formação diferente. Começou o jogo com Scott Machado, Arengo, Fusaro, Hollowell e Mineiro. Uma formação menor, tirando aquela ideia lá dos três pivôs, na partida, ou começando desde o começo do jogo. Uma formação que mudou o estilo do Minas, com essa opção do Léo Costa, pelo Fusaro, ao invés do Vini Silva, que era o outro pivô aí, alternativa à equipe principal, ou mesmo do Baralha em quadra, porque o Baralha foi o grande nome do jogo 1, foi vindo do banco, depois de ajudando o Minas a se recuperar do início ruim. Depois no jogo 2 não apareceu bem, acho que isso até pode ter atrapalhado um pouco, mas é o principal jogador da equipe, veio do banco novamente. E mais uma vez, o Franca começou sobrando em quadra. Foi assim no 1, foi assim no 2, no 3 também aconteceu, e mostrando a importância dos protagonistas desse time. Porque o Franca não tem um jogador que protagoniza, o Franca tem vários protagonistas. No primeiro jogo, como eu tinha destacado, mesmo com a derrota, para mim o Lucas Dias foi o principal nome da equipe do Franca e teria sido o nome do jogo se o Franca tivesse vencido. Aí no jogo 2 foi o Didi. E no 3, quem chamou a responsa logo no começo foi Jorginho de Paula. Veio para a série, pela primeira vez aí chamando o jogo ofensivo para si. Ele que contribui muito defensivamente, mas dessa vez no ataque ele também apareceu bem. Logo no primeiro período ele fez 11 pontos, deu 2 assistências, já puxando a partida ali na armação. E do lado do Minas, dessa vez, o Arengo ele não conseguiu crescer, diante da defesa do Franca. Por outro lado, o Fusaro, que começou titular, junto com o Hollowell, eles mantiveram ali o time dentro do jogo. E aí, novamente, o Baralha ele entrou no decorrer do primeiro período. E eu ainda não entendo essa estratégia aí de colocar o melhor jogador do time só quando a coisa começa a desandar, porque é isso que está acontecendo, com essa formação, tendo o Baralha entrando sempre para apagar fogo, e com a formação mais alta também, com a entrada do Vini Silva, o Minas repetiu, aquela ideia dos 3 pivôs, Vini Silva, Hollowell e Mineiro. E isso fez o Minas até reduzir a diferença, para 3 pontos, uma diferença que estava crescendo ali a partir dessas mudanças. Diminuiu. Só que aí o problema foi que na reta final aí do primeiro período, as escolhas ofensivas já foram diferentes. O Minas tinha a formação que encaixou, mas o Baralha ele seguia sem espaço para jogar, assim como foi na segunda partida. A defesa estava muito forte do Franca em cima dele. Faltou uma maior confiança também para acionar o Vini Silva, coisa que quando você tem Paranhos no time é diferente. Demorou um pouco mais para os jogadores do Minas acreditarem no Vini Silva, assim como acreditariam num outro pivô ali, seja o Hollowell ou o Mineiro. Enquanto isso, o Franca encaixou 2 ataques individuais. Primeiro com o Corvalan, que conseguiu uma bola de média distância ali muito boa, puxando a marcação mais alta ali para cima dele, que não tem tanta mobilidade, conseguiu uma bola de média distância. E outra com o David Jackson, que abriu espaço na marcação também no jogador mais alto, no caso o Vini Silva. Acho que o Vini Silva era nos 2 lances, inclusive ele estava nessa jogada. E aí ele conseguiu lances livres. Nisso também o Vini cometeu a segunda falta, e aí você tem um time que já está desfalcado de um pivô, praticamente perdeu um para o restante do primeiro tempo, pelo menos em intensidade defensiva. Com 2 faltas penduradas, você pode até manter o cara na quadra, mas
Ele não vai ficar ali para fazer uma terceira falta, então ele vai reduzir a intensidade defensiva. Ou o time vai ser obrigado a fazer um esquema diferente, né? Então vai causar alguma dificuldade. E aí então o placar no primeiro período terminou 24-17 pro time do Franca. Mas dá pra dizer que esse não era o principal problema pro Minas, porque a equipe tinha que lidar, né, com essa falta de pivôs, ter cuidado ao máximo aí para não carregar em faltas os jogadores, já tinha ali nessa situação o Vini. E no segundo período o Minas ele teve uma movimentação defensiva, até para proteger um pouco, né, os pivôs ali, povoando mais o garrafão, que para tentar evitar, né, o 1 contra 1 ali, né, as infiltrações também, né, do César Franca. E isso até tirou um pouco do volume do Franca. Mas aí o David Jackson apareceu também muito bem na média distância, conseguiu pontos importantes ali de 2 pontos mesmo, mas ali na bola de média, e foram arremessos que causaram muitos problemas para o Minas, né? Porque o time não sabia como parar. Nas infiltrações até beleza, vai parar com falta, para com falta, mas aí na média distância vai ter que ter um posicionamento diferente, né? E nessa preocupação, né, para evitar o arremesso, né, o time começou a correr mais atrás ali dos jogadores e começou a dar espaço para alguns atletas do Franca livres, principalmente na linha de 3 pontos. Por sorte do Minas, e o aproveitamento francano no perímetro não foi bom, né, mas teve algumas situações ali que sempre um jogador do Franca parecia livre na linha de 3 pontos, mas no final das contas, ali no segundo quarto, o Franca tentou 8 bolas de 3 e só converteu uma. Isso fez com que o quarto fosse menos pior para o Minas, e isso também fez o Franca produzir pouco, né? Apenas 14 pontos no segundo período. Ainda assim, o Minas não fez muita coisa ali, né, no ataque. Aliás, foi o primeiro tempo menos produtivo do Minas nos 3 jogos da série. E mesmo assim, foi pro intervalo perdendo só por 5 pontos. E foi assim graças a uma reta final que teve o Vini Silva e o Arengo aí sim aparecendo para reduzir, né, a diferença, que chegou a ser de 11 pontos. Então aí tinha uma dualidade até para quem estava vendo o jogo, pela maneira que o Franca ele conseguia impor o seu ritmo dentro da partida. Parecia que o Franca dava sempre 11 pontos na frente, mas nessas sequências aí, né, positivas, o Minas conseguia reduzir. Mas estava sempre um cenário de 10 pontos, 11 pontos pro Franca. Então nisso, né, até nessa dificuldade mesmo de acompanhar o ritmo do Franca, dava para notar que a estratégia do Minas era seguir, né, próximo, se manter na disputa, mesmo atrás no placar, né, mas tendo condição de ter um time para dar o bote no final. É algo que aconteceu também, né, no jogo 1 e que é tradicional também para equipes que não têm a mesma intensidade, a mesma qualidade ofensiva do adversário. E no caso do Franca, ninguém, acho, nesse NBB, nessa temporada, acompanha, né, ofensivamente o Franca. O problema foi que nessa estratégia tudo mudou em pouco tempo, dá pra dizer assim, porque ainda no segundo período, né, o Hollowell ele acabou virando o pé num lance com o Facu Corvalan, e ele até tentou voltar, né, no decorrer do terceiro período, mas não conseguiu. E aí eram 2 desfalques já, né, importantes ali, titulares, né? O time já tinha perdido o Paranhos e aí já não tinha o Hollowell. Na prática, dá pra dizer que o Minas perdeu quase todo o garrafão ali, né? Tinha o Mineiro e o Vini Silva ainda, né? Mas o Vini não poderia correr o risco de fazer mais faltas, né? De ter uma intensidade maior ali na defesa. E isso levou o Franca, inclusive, a procurar ele no mano a mano, para se aproveitar justamente, né, dessa questão, né, dele tá pendurado ali, correndo o risco de sair com a quinta falta, né. E não à toa foi quando o Wesley, do time do Franca, conseguiu cestas ali no garrafão, foi quando o Jorginho ele voltou a pontuar lá embaixo, mas não foi um cenário tão caótico pro Minas, porque as bolas de 3 caíram assim em um ótimo nível, dá pra dizer. Das 5 cestas do Minas no terceiro período, somente 5 que o Minas fez no quarto,
4 foram de 3 pontos. E isso deu um número maior de pontos do que o Minas normalmente conseguiria com esse volume, né, e aproveitamento mesmo, né? O aproveitamento do Minas no período foi de 36%, só que conseguiu aí 4 bolas de 3 que aumentou um pouco, né, a pontuação do que seria de fato. Mas isso também não segurou tanto, né, no placar ali a diferença, porque o Franca acertou mais os seus chutes, né, se impôs inclusive no garrafão, talvez como nunca antes na série, até por conta desses desfalques e da situação do Vini Silva. E aí voltou a diferença que parecia ser sempre, né, ao longo do jogo, de 11 pontos. No quarto período, mesmo limitado, né, de pivôs, o Minas teve um ataque mais certeiro. O Baralli, principalmente, ele conseguiu ser mais agressivo, né, a equipe como um todo buscou muitos lances individuais, foi muitas vezes para a linha de lance livre, perdeu uns pontos ali, inclusive, né, o time tentou 15 lances livres e converteu 10, mas o desafio mesmo estava em parar o Franca, né, do outro lado da quadra ali, parar o ataque francano, especialmente pela quantidade absurda de jogadores clutch que o Franca tem. Primeiro, o David Jackson, né, o DJ, autor dos seus 40 anos, no momento em que o Minas poderia reduzir para 5 a diferença, ele encaçapou uma bola de 3, né, que levou o jogo para 10 de novo. Né, aquele 10 pontos ali tradicionais de diferença. Depois teve ainda o Didi e o Jorginho, que se aproveitaram das condições do Vini Silva, né, foram para cima dele, conseguiram forçar jogadas ali, que ganharam lances livres e também provocaram a quinta falta do Vini Silva. O Vini Silva saiu do jogo. E aí o Minas só tinha um pivô sobrando. No caso, o Mineiro. O Didi ainda ele encontrou o Corvalan ali na reta final, que ele encaçapou uma bola de 3 e abriu 14 pontos de diferença. Enfim, a qualidade coletiva, né, desses ótimos jogadores individuais, né, individualmente falando, do Franca foi bem alta na reta final. E garantiu, de fato, né, a vitória do Franca por 83-73, 10 pontos de diferença, em um jogo que, entre idas e vindas, sempre foi favorável aos francanos, que ficaram na frente todos os 40 minutos. Não teve nenhum momento do jogo em que o Franca ficou atrás. Desde o começo ao fim, o Franca esteve à frente e mantendo uma qualidade. Mesmo quando a pontuação estava baixa, o Minas não acompanhava, não conseguia, né, reduzir. Até reduzia, mas não a ponto de passar à frente, né, de levantar o torcedor, diferente até do jogo 2, inclusive. Foi uma partida que, pela postura do Franca, foi mais controlada. E agora, então, o Franca tem a chance de se redimir aí da derrota no jogo 1, podendo ser campeão no Pedrocão nessa quarta-feira, agora, dia 18. E aí fica aquela questão, né? O que o Minas precisa fazer para evitar isso? Eu diria que essa é a pergunta de $1 milhão hoje, né? Porque o Minas, nesse momento, na série, ele é o boxeador que tá nas cordas ali. Tá levando, tá apanhando, tá sofrendo com o ritmo do adversário. Bom, primeiro, acho que o Minas vai precisar ter o mínimo de desfalque possível. Eu disse depois do jogo 2 que um desfalque ainda não seria problema para o Minas. Agora 2, e quase na mesma função, inclusive, né? Já é desastroso nesse momento, né? Na final de NBB. Vamos ver como vai estar, né? A situação de Paranhos, situação de Hollowell para essa quarta partida. E a partir disso também, né? O Minas ele vai ter que reduzir ao máximo o ritmo do Franca, travar o jogo ofensivo deles, né? Porque já está mais do que notado que o Minas ele não aguenta uma trocação franca com o Franca, né? Pensando de novo no boxe, né? O ataque contra o ataque. O do Minas, ele trava mais fácil do que o do Franca, até por conta dos jogadores que tem, né? Isso é lógico, ali o Franca tem muita força no ataque a partir dos seus jogadores. De toda forma, eu duvido que o Léo Costa mantenha a ideia de não colocar o Baralli como titular. Começar o jogo com o Baralli. Pode não resolver o jogo,
a partida de basquete não se resume ao começo, né? No final, o baralho vai ter ali os seus 30 minutos, né, de praxe. Mas depois de 3 jogos, dos quais o Minas ele começa mal, sendo dominado pelo Franca, inclusive nas 3 partidas, até quando venceu, não tentar mudar isso, mexer só quando tem desfalque, como foi o caso do jogo 3, digamos que não é inteligente. Né? Ainda mais depois do jogo 3, né? Com o Scott Machado jogando muito mal. Né? O Scott Machado jogou 9 minutos apenas. Acho que foram 9 minutos no primeiro tempo só. Acredito que o baralho vai começar como titular. Né? Porque é até triste, né, pro jogador que é o cara decisivo, né, da equipe. Ele começar do banco, aí ver o time começar mal. Aí ele entra com o time perdendo, sei lá, de 8, 10 pontos. E vai ter que correr atrás, né? Ele sempre começa com o time lá atrás. Se começar em pé de igualdade, talvez mude um pouco esse cenário. Então, acredito que o Minas vá ali com o Baralho, o Arengo, e aí vai depender, né? Se vai ter aí condições de ter Hollowell e Paranhos, acredito que vá ali com Mineiro, Hollowell e Paranhos. Se não tiver um deles, vai o Fusaro na ala, e aí os 2 pivôs que tiver ali, né? Seja Mineiro, Paranhos, enfim. Aí vai muito de quem vai estar disponível. E como dá pra ver, né? A pressão por resposta tá do lado do Minas nesse jogo 4. É um cenário que é muito favorável pro Franca. O Franca já mostrou como ele tá, né? E que dificilmente ele vai abaixar o nível agora. Ainda mais jogando em casa, jogando no Pedrocão. Então vai depender de como o Minas vai estar no jogo 4. Como que ele vai entrar até no jogo 4. Né? Pra gente saber se o NBB vai acabar já nessa quarta-feira ou se a gente vai ter a 5ª partida no próximo sábado. Aí seria novamente no ginásio do Minas. E pra você, vai acabar no jogo 4? Deixa aí nos comentários. Também deixa o seu like, compartilha. Para você que está acompanhando no Spotify, dê 5 stars. Também no nosso canal aqui no Duas Saídas. E é isso, a gente fala novamente das finais no jogo 4, podendo ter aí o novo campeão, ou, no caso, o velho campeão já, né, em busca do tetracampeonato, né, que seria um feito e tanto que consagraria esse time do Franca, histórico, que pode igualar uma marca histórica também do Flamengo, que pode superar o Brasília ali, né, do começo do NBB, né, o time do Lobos. Enfim, jogo 4 promete e eu volto aqui para trazer a repercussão também. Beleza? Forte abraço. Falou!